Agora na Ipanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt. Olá, hoje eu quero comentar com vocês um assunto que tem sido perguntado quase cotidianamente: o fim do Ministério do Meio Ambiente. Pois é, o Bolsonaro acabou com o Ministério do Meio Ambiente. Não da maneira que ele pretendia inicialmente, que era fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. O Ministério do Meio Ambiente passaria a ser tão somente uma pasta do Ministério da Agricultura. Mas ele foi demovido dessa ideia pelos próprios ruralistas a quem ele pensava beneficiar. Porque os ruralistas, evidentemente, que pensaram nas relações com o comércio exterior. O comércio exterior está cada vez mais exigente com relação ao rastreamento do produto. Vem de mão de obra escrava, de mão de obra infantil ou de fruto de desmatamento. Se tiver algum desses elementos e outros a serem considerados, pode haver restrição comercial. Então, o Bolsonaro retrocedeu e resolveu manter o Ministério do Meio Ambiente. Mas como ele poderia deixar o Ministério do Meio Ambiente inativo? Bastava pegar uma pessoa sem nada a ver com o Ministério do Meio Ambiente, que remasse no sentido contrário. E é claro que ele acabou encontrando essa pessoa. Uma pessoa que defende os mesmos princípios que ele defendeu durante a campanha, até antes da campanha. Vale lembrar que, por exemplo, ele falou, Bolsonaro disse que o Brasil tem reservas demais, reservas ambientais demais, mais do que o necessário, segundo ele. Ele falou que o IBAMA e a Polícia Ambiental multam excessivamente. Lembrar que multam em caso de desmatamento, de agressão ambiental, mas ele disse que há uma indústria de multa do IBAMA. Lembrar que ele falou que a caça é um esporte saudável. Lembrar que ele falou que as vaquejadas também são um esporte. Enfim, ele tem um discurso que colide com os principais conceitos socioambientais que a gente defende. E é claro que, portanto, ele não iria indicar um ambientalista para poder assumir a pasta do meio ambiente. E ele indicou quem? Ele indicou Ricardo Salles. Ricardo Salles, para que vocês possam saber, ele foi secretário de Meio Ambiente no governo Alckmin. E foi mais ou menos um ano a sua passagem, de triste memória, a sua passagem pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Fez tanta coisa errada e acabou tendo que sair. Ele entrou pela porta partidária, ele era do PP, Partido Popular, que tinha uma relação eleitoral com o Geraldo Alckmin. Para poder dar resposta a essa demanda, ele nomeou Ricardo Salles. Bem, vamos sintetizar quais as ações de Ricardo Salles para poder ver qual que é o perfil dele. Em primeiro lugar, não numa sequência cronológica, mas em primeiro lugar, ele trocou o diretor do Instituto Florestal, uma pessoa experiente, que estava lá há muitos anos, professor da USP, por uma pessoa ligada a uma associação de ruralistas. Nada a ver, com o meio ambiente, tudo a ver com a zona de conflito que normalmente o meio ambiente tem, que é o grande setor ruralista, sobretudo o latifúndio. Aqui na região de Sorocaba, em São Miguel Arcanjo, Sete Barras, tem um grande parque, uma das maiores reservas de Mata Atlântica do país, que é o Parque Estadual de Carlos Botelho. Há cerca de 7 anos, o gestor, uma pessoa extremamente competente, respeitada, da área, e ele trocou também. Trocou pela esposa de um correligionário seu, lá de São Miguel Arcanjo. Então, ele foi fazendo essas mexidas e a coisa acabou trazendo tantos problemas, tanto para o processo de fiscalização quanto da secretaria, que o presidente da CETESB, também há muitos anos lá na CETESB, cerca de 6 anos, se não me engano, acabou saindo, pediu para ser exonerado porque não aguentava esse tipo de situação. Mas, se não bastasse isso, alguns outros desmandos também.
ele tinha uma demanda do setor industrial, da mineração, para poder abrir a possibilidade de mineração numa área sensível, um parque que é da várzea do rio Tietê, é uma unidade de conservação. E ele pediu, e já tinha havido essa demanda negada, mas ele pediu ao Instituto Florestal que refizesse os mapas, e as pessoas se negaram, e até onde se sabe, por exemplo, algumas pessoas foram afastadas, transferidas para outras áreas, e no final o próprio Ministério Público moveu uma ação contra ele, e ele diz textualmente o seguinte, a ação do Ministério Público: o demandado permitiu que fossem incluídas demandas da Fiesp, que já haviam sido rejeitadas. Alguns funcionários da Fundação Florestal foram pressionados a elaborar mapas que não correspondiam à discussão havida no órgão competente, por determinação do demandado, que em muitos casos agiu por intermédio de sua assessora, e vai por aí e pede a condenação do réu a cerca de 50 milhões de indenização, e também por improbidade administrativa. Além desses, outras condenações, e quando a coisa fervilhou, inclusive, ele pediu licença, segundo as informações daquele momento, para poder resolver problemas de caráter pessoal em Paris. Então, olha, para finalizar, hoje a internet nos facilita, através dos mecanismos de busca, saber qualquer coisa de qualquer pessoa. Vai atrás e veja o perfil desse secretário. Ah, tem uma coisa, o questionado pacote do veneno que visa a liberação de agrotóxicos hoje proibidos no Brasil, dada a sua agressividade à saúde e ao meio ambiente, ele defende a agilização da aprovação do pacote do agrotóxico. Veja que absurdo o ministro do Meio Ambiente propondo isso. A expectativa que qualquer pessoa em sã consciência tem é que um ministro do Meio Ambiente vai dizer: opa, espera aí, vamos discutir melhor isso aqui, vamos investir na agroecologia, na produção de orgânicos. Não, ele quer agilização na aprovação desse projeto, desse nefasto projeto, que tem, inclusive, resistência por parte de vários setores, Ministério Público Federal, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, a Associação Nacional, uma agência ligada ao combate ao câncer. Então, várias entidades ambientalistas, e ele se alinha ao grande setor latifundiário. Então, por que eu trago isso neste momento até você? Não é por uma simples denúncia, porque as denúncias estão aí na internet. É para que a gente possa estar vigilante com relação às futuras ações desse ministro, que colidem com tudo aquilo que a gente espera de um Ministério do Meio Ambiente. Então, só a sociedade se mobilizando, se organizando, é que a gente pode tentar, pelo menos, diminuir os impactos daquilo que vem pela frente. Seja na área de agrotóxicos, seja na área do desflorestamento de reservas, na área da Amazônia, do Cerrado, seja em qualquer área que hoje a gente entende que deva ser protegida com relação ao meio ambiente. Então, olha, fique atento, fique atenta, e vamos nos manifestar toda vez que for necessário, porque maus tempos estão sendo sinalizados no horizonte a partir do momento em que esse senhor foi indicado como ministro do Meio Ambiente. É isso. Até a próxima, e a gente espera, numa próxima vez, estar falando de notícias boas, não notícias ruins como esta. Até. O meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt.